O primeiro livro da Bíblia é um livro que provavelmente você já ouviu falar e é chamado de Gênesis, o livro de Gênesis. Gênesis deriva de uma palavra hebraica que se pronuncia Bereshit, que significa o início. Existem várias histórias no livro de Gênesis e é fácil apenas escolher uma história específica e tentar contar o que significa. Mas eu acho que a melhor maneira de se entender é olhando para ele como um todo e mostrar tudo o que está desenhado. O livro é montado em duas grandes partes. Você tem capítulos de 1 a 11 que contam a história de Deus e do mundo inteiro. E você tem a segunda parte sobre Deus e a família de Abraão. E é assim que essas duas partes do livro se relacionam. E é como encontramos a mensagem desse livro. A primeira parte de Gênesis começa com a história da criação, onde Deus criou tudo. E como exatamente isso acontece? É claro, é onde a discussão começa. Deus usa o caos das águas escuras e ele transforma num jardim lindo onde humanos podem florescer. Isso soa razoavelmente bem. De fato, 7 vezes diferentes, Deus disse que tudo o que ele criou era bom, ou melhor, era good. E é aqui que encontramos os primeiros personagens humanos da Bíblia, Adão e Eva. Ambos são personagens individuais, mas também representativos. Adão é a palavra hebraica para humanidade e Eva é a palavra hebraica para vida, e Deus os criou à sua imagem. Em outras palavras, a humanidade reflete ou está destinada a refletir a criatividade, a bondade e o caráter do Criador no mundo que ele fez. E eles deveriam se reproduzir e construir culturas, vizinhanças, arte. Só que Deus deu a escolha moral para eles sobre como iriam construir esse mundo. E é isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal representam. E Deus disse, olha, não comem do fruto da árvore, ou vocês podem morrer. Até agora Deus tem definido e provido tudo o que é bom. E Deus possui o conhecimento do bem e do mal, mas essa árvore representa uma escolha. Ou os humanos irão confiar a definição de Deus para o bem e o mal, ou eles mesmos provarão do fruto da árvore, aproveitando a oportunidade de definir o que é bom e o que é ruim por si mesmos. E Adão e Eva comem o fruto. Esse é o centro da explicação bíblica, do conceito da desobediência. Aquele desejo de dar a cartada por si mesmo é a vontade interna do coração humano, de fazer o que é bom para mim e para os meus, mesmo que isso custe a própria vida. E o grande problema é que os humanos são terríveis para discernir o bem e o mal sem Deus. E agora que a humanidade fez a sua escolha, as coisas se tornam realmente ruins. Então, se nós pegarmos de Gênesis 3 a 11, é como traçar a queda espiritual de toda a humanidade. Então, Adão e Eva não podem mais confiar um no outro. Você já deve ter ouvido falar sobre aquela história de Adão e Eva nus. Talvez essa história não seja tão assim. O pecado é que trouxe essa condenação que deixou o homem e a mulher nus. Então, eles se escondem um do outro. E existe também outra história de tentação. Caim está com inveja do seu irmão Abel e o mata. E também a história, logo após Caim, de um rapaz chamado Lameque. Tudo que sabemos é que Lameque acumula esposas como propriedades, e ele canta músicas sobre como ele é mais violento e vingativo do que Caim era. E por incrível que pareça, ele se orgulha disso. E as coisas ficam tão ruins, violentas e fora de controle em que Deus decide parar. E nós geralmente pensamos sobre a história do dilúvio como sendo a ira de Deus, sendo que na verdade é a história da aflição e da tristeza de Deus com o estado em que o mundo veio a se tornar. Então, pela sua paixão de preservar a bondade, ele limpa tudo com um dilúvio. Mas parece que ainda existe certa esperança. Noé era um homem bom e justo, e a sua família não havia se contaminado com os pecados de um mundo corrompido. Deus também não se esquece dos animais. Então Noé e sua família, que eram justos, teriam agora a função de resetar a humanidade. Mas essa é a história que a maioria das pessoas não sabe. Noé sai do barco, planta uma vinha e fica meio embriagado. E algo que não havia sido planejado acontece na sua tenda. Então aqui a humanidade cresce e as coisas ficam meio ruins novamente. E a última história famosa, Torre de Babel. Nessa história você tem todas as nações se unindo para usar uma nova tecnologia. O tijolo. Eles desejam ser famosos
e construir uma grande cidade, com uma torre enorme que alcance os deuses. Mas Deus sabe que essa cidade será um pesadelo, e em sua infinita misericórdia, ele os espalha sobre toda a terra. Todas essas histórias enfatizam a mesma ideia. Quando o ser humano procura a autonomia de Deus para definir o que é bom ou ruim por conta própria, isso sempre resulta em tragédia e morte. E isso nos faz perguntar, será que há esperança na humanidade? E a resposta é sim, há esperança. É exatamente a próxima história que responde a esta pergunta. E aí nós vamos continuar no próximo vídeo. Eu sou o Rodrigo Lee. E inscreva-se no canal, aperte o sininho, dê o seu like, compartilhe para que a gente possa continuar com esse trabalho.